Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminado por Ele, mais um mês que está se findando em nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais este 31 de janeiro em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para essa terça-feira. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e temendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras, perdendo nossos pecados, eliminando nossas vidas,
e ao mesmo tempo que ela nos fortaleça em nossa fé. Que aqui nós tivemos dois grandes exemplos daquela mulher que sofria com aquela hemorragia há mais de 12 anos, a palavra está nos dizendo. Ela já havia gasto tudo que tinha para ver se curava e não tinha jeito, a situação dela só piorava. E ela, sabendo que Jesus estava passando por aquelas redondezas, ela apanhou dentro de si: se eu ao menos tocar na veste dele, eu ficarei curada, porque a multidão era grande, era difícil dela se aproximar dele assim e chegar a falar com ele. Aí ela fez, realmente, tocou na veste dele e ela sentiu que estava curada. E aí a palavra está nos dizendo que Jesus percebeu que uma força havia saído dele. Aí ele pergunta e os discípulos disseram: mas tu pergunta ainda, tanta gente aqui, é claro que alguém vai tocar nele, né? Mas foi um tocar diferente. E aí a mulher ficou perturbada, com medo, e ela se atira aos pés de Jesus e falou a verdade que tinha acontecido. Aí ele falou: vai, mulher, a tua fé te curou. E a mesma coisa aconteceu com a filha de Jairo, porque já vieram os mensageiros dizer que ela já havia morrido. Ele vai na casa de Jairo e diz: não, tenham fé. E pediu para que o pessoal tivesse fé. E a palavra está nos dizendo que ele foi acompanhado de alguns discípulos, chegou lá na casa de Jairo, ele entrou e o pessoal estava lá chorando, aquela confusão toda, e alguns até caçoaram dele: o que será que ele vai fazer? Não vai fazer nada, a menina já morreu. Aí ele pediu à mãe e ao pai que só eles entrassem lá no quarto da menina. E aí ele chama a menina, Talita, né? Talita, que quer dizer menina. E a menina, ele se levantou, ele pega na mão da menina e a menina se levanta. E na verdade, a menina ficou de pé e aí ele ordenou que desse comida para a menina, para ela comer. Porque, segundo Jesus, a palavra está nos dizendo que ela não havia morrido, sim que ela estava dormindo. Mas, na verdade, ela tinha morrido. A Jesus a ressuscitou. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. A palavra de hoje nos ensina que nós precisamos ter fé. E essa fé, ela precisa ser renovada continuamente, cotidianamente, para que nós possamos alcançar a glória, a salvação e a libertação de todos os males que nos perturbam. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto,